Bom dia, boa tarde, boa noite. A minha entrevistada de hoje foi indicação recebida pelo meu Instagram. A filha dela me mandou uma mensagem e sua história era tão boa que não tive como não convidá-la. Ela é filha de um trabalhador rural, cuja profissão fazia com que a família mudasse bastante. Isso atrasou em vários anos sua educação. Com 14 anos de idade, ela se casou e a expectativa de retomar os estudos foi adiada novamente pelo nascimento de seus 4 filhos, todos em um curto espaço de tempo entre um e o outro. Mas ainda assim ela perseverou, se formou em Direito, passou em um concurso público, mudou a vida dela mesma e de sua família e hoje é delegada de Polícia Civil do estado da Bahia. Converso aqui com a Gildete Vitória Vaz. Doutora Gildete, um prazer estar aqui com você hoje. É um prazer, Gabriel, estar com você e poder passar um pouco dessa experiência de vida para as pessoas que fazem concurso, para que elas não desistam, para que não desanimem, porque tudo é possível. Todo mundo pode, né, doutora Gildete? Todo mundo pode. Bom, eu queria saber aqui antes um pouquinho sobre as suas origens. Você poderia comentar sobre isso para a gente? Claro, eu nasci numa cidade pequena do interior da Bahia, fica na região sul da Bahia, chamada Uruçuca. Essa palavra ela é derivada de uma abelha que tinha em grande quantidade nessa região, e a gente costuma dizer que é Uruçuca de Açúcar. É uma cidade com aproximadamente 20 mil habitantes, e a cultura principal dessa região é o cacau, é a cultura do cacau. Os meus avós, eles eram os avós maternos, né? Eles eram pessoas analfabetas. O meu avô, ele era quebrador de pedras, ele fazia calçamento na zona rural, e a minha avó era uma dona de casa. O meu avô paterno, ele era um trabalhador rural, e a minha avó era costureira. E tenho vários tios paternos, né? E por parte da minha mãe, eu tenho só tias. Eu não tenho nenhum tio por parte da minha mãe. E meu pai seguiu a profissão do pai dele, e ele era trabalhador rural também. E ele encontrou a minha mãe na cidade. A minha mãe, na época, trabalhava como enfermeira, e eles se conheceram, se apaixonaram, se casaram. Ela foi morar na zona rural, sendo uma moça da cidade. E ela gostava muito de ensinar, embora ela não fosse uma professora formalmente. E então foi a minha mãe que me alfabetizou na zona rural. Eu muito pequena, ela disse que eu era muito esperta, gostava muito de conversar, era muito faladeira, e aí ela disse: eu vou aproveitar que essa menina gosta muito de falar e vou ensinar ela a ler. E ela era uma pessoa muito pobre, meu pai também. Então minha mãe pegou uma propaganda política, aquelas cartazes grandes, né? E ela colou com aquela cola caseira e fez um caderno, um encarte, e ali naquele verso limpo ela desenhou as letras do alfabeto, e aquelas letras ela botou nomes de pessoas que eu conhecia. E ali ela fazia aquela relação entre as letras do alfabeto, as sílabas e os objetos, os animais da zona rural e as pessoas que eu conhecia, e assim a minha mãe me alfabetizou. E aí, você se casou muito jovem. Como que foi isso? É verdade. Eu tinha um sonho durante toda a minha infância e pré-adolescência, que era dar uma vida melhor para minha mãe, porque ela se queixava muito, porque ela era uma moça da cidade, porque foi morar na zona rural e ela não se acostumava com aquela vida, e ela tinha algumas dificuldades outras. E aí eu fui crescendo e a minha mãe me estimulava muito a ler. Durante todo o tempo, ela disponibilizava revistinhas infantis dentro da condição dela para eu ler, e eu fui crescendo. E meu pai mudava muito de fazenda.
Aí, eu, com 4 anos de idade, eu fui para a escola pela primeira vez. Eu fui para uma sala de aula onde que antigamente chamava seriadas, classes seriadas. Então, ali tinha alunos de várias idades e de várias séries, e um professor só. E eu já fui para aquela sala de aula alfabetizada. E eu sabia ler, sabia escrever, eu sabia fazer as principais operações da matemática. E assim eu ingressei, muito feliz, porque eu estava indo para uma sala de aula formal e tal. Para mim era uma festa aquilo ali, conviver com outras crianças. Esqueci de dizer que eu sou filha única, né? Então, para eu ir à escola, era uma coisa muito boa estar convivendo com outras crianças. Ocorre que, como meu pai mudava muito de fazenda, às vezes a gente chegava na próxima fazenda e lá não tinha sala de aula. Aí eu ficava sem estudar. Depois ele mudava para outra e dizia assim: ah, mas é mês de setembro, não tem como ela estudar mais, não. Ficava esperando o ano seguinte para que eu ingressasse no início do ano, para começar a estudar. E assim eu fiquei atrasada nos estudos, embora tenha sido alfabetizada tão cedo, eu fiquei atrasada nos estudos. Então, minha mãe tomou a decisão de me mandar para a cidade para que eu pudesse estudar. E assim eu fiquei, um ano na casa com uma avó, um ano na casa da tia, um ano na casa da outra tia, e eu levei muitos anos assim, até quando eu ingressei no ginásio, quinta série do ensino fundamental. E nesse período, eu estava com 13 anos de idade, morava com uma tia materna. Ela tinha mais 3 filhas, uma criança e 2 jovens, uma da minha idade. Então, eu, na casa dessa tia, indo para a escola, acabei arrumando um namorado. Minha tia ficou muito preocupada, porque ela é uma pessoa muito tradicional, e ela, meu Deus, vou tomar conta de filha moça dos outros, ainda mais namorando. Aí chegou uns 2 anos depois, um ano depois, e a minha tia disse que iria me mandar de volta para os meus pais, porque era muita responsabilidade de tomar conta de uma filha moça dos outros. E aí eu fiquei apavorada. Aí eu pensava, como é que agora eu vou realizar o meu sonho de estudar, de me formar, de ter um emprego, de ter dinheiro, de ser independente, de poder ajudar a minha mãe. E aí eu não vou conseguir fazer nada disso se eu voltar para a roça. E eu lembrava muito de todas aquelas dificuldades que nós passávamos, até porque nas férias eu retornava, né, para a casa dos meus pais para passar as férias lá com eles e tal. E eu também, como minha mãe, eu não me adaptava na vida na fazenda, eu não gostava e não gosto até hoje. Embora a maioria das pessoas que convivem em fazenda fica doido para voltar, para passar férias e tal, não é o meu caso. E aí, como o meu namorado, ele já tinha um emprego fixo, ele era um servidor público federal, embora bem jovem, e ele queria muito casar. Aí eu quis juntar o útil ao agradável, eu digo, eu vou me casar, porque eu me casando, conversei com ele, eu posso continuar a estudar? Pode, sim, não tem problema nenhum. Eu disse, eu vou me casar, embora não fossem meus planos me casar naquele momento, mas eu acabei fazendo isso. Então, com 14 anos de idade, eu me casei. Me casei formalmente, com toda aquela cerimônia tradicional, com a permissão dos meus pais, embora eu não pudesse me casar no civil, porque eu não tinha a idade mínima necessária legalmente para isso. Eu me casei apenas no religioso. E aí foi um filho atrás do outro, uma distância pequena de um para o outro, e eu tive 4 filhos, e eu continuei estudando. Era tendo filhos e estudando, e aí eu concluí o nível fundamental, ingressei pelo nível médio. Quando eu entrei no nível médio, eu tive que parar de estudar por 2 anos, porque eu tinha, à época, já 2 filhos, e eu não tinha com quem deixar aquelas crianças. Aí eu tive muita dificuldade, eu parei de estudar. Aí, e depois uma Quantos prima anos minha, você tinha nessa época?
Quando eu tive meu segundo filho, eu tinha 17 anos. E aí, uma prima minha, por parte do meu pai, bem jovem, ela acabou ficando, ela ficava muito comigo, gostava de brincar com meus filhos e tudo, e eu achei nela a oportunidade de que ela olhasse os meninos para que eu fosse para a escola. E aí eu voltei a estudar. Eu voltei a estudar e consegui. Aí eu tive a minha terceira filha, ainda estava concluindo o nível médio. Quando eu estava ainda terminando o nível médio, eu tive a quarta filha. Foi tudo muito rapidamente, claro que entre os anos que eu fiquei sem estudar, entre um filho e outro, eu ficava um tempo sem estudar. Aí eu concluí o nível médio e disse, agora eu vou fazer o vestibular para direito. O que foi que me estimulou a fazer o vestibular para direito? Minha mãe, nessa época, ela estava separada do meu pai. Ele tinha ido embora. E ela veio morar na cidade, na casa da minha avó. E houve um problema um problema familiar, que demandou uma necessidade de uma assistência jurídica. E aí, naquela época, nem se falava em defensoria pública. Nós, de uma família muito pobre, nós não tínhamos como constituir um advogado. E aí foi quando a comarca se instalou na nossa cidade, porque até então a comarca era a cidade vizinha. E aí, uma novidade, um juiz na comarca. Aí eu disse, minha mãe, vamos lá conversar com o juiz, porque ele vai resolver essa questão. Era uma questão de um imóvel da família, né? E aí nós fomos. A gente achou que conversar com aquele juiz ia resolver todos os nossos problemas. Quando nós chegamos lá, depois de toda aquela burocracia de se conversar com o juiz, aí o juiz, muito educado, nos atendeu, nos recebeu e disse, olha, essa questão aí, vocês vão precisar constituir um advogado. E vocês devem fazer assim, 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 mas só pode ser feito com advogado. E nós voltamos para casa muito tristes, porque a gente achou, foi com muita expectativa que tudo ia se resolver em conversar com o juiz. Quando eu saí daquele fórum, eu já saí dizendo, eu quero estudar direito, porque, no mínimo, eu vou conhecer os meus direitos e vou defendê-los. E eu fiquei com isso em mente, e eu não tinha nem terminado o segundo grau ainda, o nível médio, né? Aí, assim que eu terminei o nível médio, com essa coisa em mente, eu fiz o vestibular para direito, mas eu não passei. E devo ressaltar que eu sempre estudei em escola pública, uma escola pública municipal, e todo o meu ginásio, nível médio, profissionalizante, eu fiz em uma escola pública municipal. Aí eu fiz o vestibular, não passei. E era uma luta, 4 crianças. Essa época, os meninos já estavam num tamanho maior, dava muito trabalho, eram aquelas crianças bem peraltas mesmo. E administrar os 4 filhos, os afazeres domésticos. A essa época, eu não trabalhava fora, era dona de casa. E cuidados com o marido, aquela vida mesmo de dona de casa, e estudar para fazer o vestibular era bem complicado, bem complicado. E eu confesso que a primeira vez que eu fiz o vestibular, eu não tinha me preparado para isso. Então eu disse, olha, baseado nas minhas experiências anteriores, de que eu ficava em casa cuidando de filhos e de casa, e deixava de passarem-se os anos sem estudar, se eu ficar em casa mais uma vez, eu não vou conseguir prosseguir nos meus estudos. Então, eu fui fazer o magistério. Eu tinha uma dificuldade muito grande de ensinar as atividades de escola dos meus filhos. Eu disse, pelo menos eu fazendo magistério, eu vou ter uma base para isso. E assim eu fui, gostei, amei. Tanto é que no ano seguinte, eu não fiz o vestibular. Quando eu concluí, que eu me formei no magistério, eu fiz o vestibular novamente. E aí eu quero fazer um comentário que eu acho muito importante. Para passar no vestibular, eu fui um dia
visitar meu tio, e aí o meu primo, que já era um rapaz, ele disse assim, eu dizendo para ele, eu tenho muita vontade eu quero estudar direito, eu quero fazer o vestibular para direito, e ele disse assim, eu tenho aqui umas apostilas pré-vestibular da Padre Reus, não esqueça esse nome, e me deu uma pilha de apostilas, e eu fui toda alegre para casa com aquelas apostilas de 1900 antigamente, e cheguei em casa, peguei mais uns livros que eu tinha de química, de física, de biologia, porque eu tinha muita dificuldade nessas matérias, disse, eu não posso zerar essas matérias, porque o que me fez perder no meu primeiro vestibular foi isso. E aí eu disse, pelo menos para não zerar, eu tenho que dar uma lida aqui para entender esse negócio direitinho. E assim eu fiz. Eu sempre fui uma boa aluna de língua portuguesa, não tanto de literatura, mas de gramática, de língua portuguesa eu era boa aluna. E das outras matérias também. Aí eu digo, bem, onde eu tenho mais facilidade, eu vou estudar menos e vou me aplicar naquilo que eu não sei. Assim eu fiz, usei essas apostilas. Durante a manhã, eu cuidava da casa, limpava a casa, olhava os meninos, fazia comida e estudava ao mesmo tempo. E à tarde, eu tinha uma amiga que também era casada, que tinha 2 filhos e que tinha esse mesmo objetivo, só que ela queria fazer outro curso. Na época, ela queria fazer o curso de estudos sociais. E aí, de tarde, nós estudávamos juntas, por essas famosas apostilas. Aí estudávamos à tarde e à noite as duas estudavam em casa sozinhas. E à tarde eu ainda me dividia em ensinar as tarefas de escola para os filhos e toda aquela coisa. Resultado, nós duas passamos no vestibular. Ela para estudos sociais, eu para direito, e fiquei com uma boa classificação, consegui fazer o curso. Quando eu cheguei lá na faculdade, eu fui ver que os meus colegas, a maioria, tinham feito cursinhos, vinham de escolas renomadas, particulares. Muitos dos meus colegas, o sonho deles era fazer medicina, eles não tinham passado para medicina, acabaram passando para direito, estavam chateados porque não passaram para medicina, passaram para direito. Eu disse, gente, o sonho da minha vida é esse povo estar chateado de estar aqui fazendo esse curso. E assim eu passei. Na época, o curso de direito era em 4 anos, eu me formei em dezembro de 93, então no ano seguinte mudou a grade curricular, aumentou para 5 anos e tal. Quando eu entrei na faculdade, como eu tinha feito magistério, eu consegui um emprego na prefeitura como professora. Então, pela manhã eu estudava direito, à tarde eu era professora e à noite eu era mãe e dona de casa e tudo mais, e estudante, e todas as provas, os trabalhos e tudo, eu fazia nesse horário. Era bem apertado. E ainda tinha uma dificuldade maior, que era o transporte, né? Eu tinha que pegar dois ônibus para chegar na faculdade, porque ela fica entre a cidade de Ilhéus e Itabuna. Então, eu pagava 2 transportes para chegar à faculdade, 2 para retornar, chegava e ia para a sala de aula. Era uma correria muito grande e muitas dificuldades para concluir esse curso. Mas pense numa pessoa realizada. Cada matéria que eu ia estudando, cada coisa que eu ia vendo, era isso mesmo que eu queria para a minha vida. Até hoje eu digo, gente, o curso de Direito é apaixonante. Quem está em dúvida para fazer aí, eu digo, faça, porque é maravilhoso. Ele ensina para a vida, não apenas para você ter uma profissão. E ainda tem a questão positiva de que quem faz o curso de Direito, ele está habilitado para fazer concursos em muitas áreas. E é um conhecimento jurídico muito grande. Tanto é que eu conheço pessoas que têm formação em outra área e que têm vontade de fazer concursos e quando chega nas matérias de direito, elas têm dificuldades. Porque realmente, para quem estuda principalmente as exatas, tem dificuldade para entender o direito. Mas o curso de Direito é apaixonante, eu me formei, e logo que eu terminei o ano da formatura, eu decidi que eu não queria mais ser professora, e aí eu fui ser advogada, de forma autônoma. Mas era uma dificuldade. Cidade pequena, eu não tinha nome, eu era a primeira pessoa da minha família a ter feito um curso de direito, eu não tinha nenhum amigo meu que fosse advogado, que nem para me emprestar um livro, eu não tinha ninguém para desbravar esse mundo jurídico.
E não tinha muito conhecimento assim de pessoas que me abrissem as portas para eu começar essa carreira. E aí eu comecei de uma forma muito incipiente e eu dependia do meu marido para pagar as minhas contas, para continuar me mantendo, para inclusive manter o meu escritório, porque o que eu ganhava não dava para isso. Era muito pouco. Passei a advogar na cidade, nas comarcas vizinhas, mas ainda não foi o suficiente. Aí o dinheiro que eu ganhava, eu aplicava todo em fazer concurso. E você sabe que para fazer concurso a gente gasta a inscrição, a gente gasta a passagem, Sim. a hospedagem, e Então, depois a decepção de não ter passado naquele concurso. Quem é concurseiro sabe a tristeza que a gente carrega cada vez que faz o concurso e volta para casa sem ter alcançado aquele objetivo. E eu, quando eu tinha o meu objetivo, era passar no concurso para ter dinheiro para me sustentar. Eu não estava nem muito querendo saber no que eu ia passar. Embora eu tivesse o sonho de ser uma juíza, mas eu tinha noção de que era muito difícil para mim, dentro da minha realidade, eu passar no concurso para juiz, porque eu não podia me dedicar inteiramente àquele programa. E eu não tinha como fazer um curso de formação, um curso preparatório específico para o concurso de juiz. Eu tinha colegas que estavam fazendo essa preparação e eles tinham toda uma estrutura de vida que eu não tinha para isso. Então eu disse, bem, eu vou fazer primeiro um concurso, eu tenho um salário fixo e depois eu vou correr atrás do meu sonho. E isso eu passei 10 anos. 10 anos advogando, 10 anos fazendo concurso de todos os concursos que você imaginar. De Defensoria Pública da União, Ministério Público, de fiscal do INSS. Esse concurso é muito interessante, porque foi pela CESP-UNB, onde a questão errada anulava uma certa. Eu não sei nada de contabilidade bancária, eu não sei nada daquela matemática financeira. E aí eu brincava com meus amigos, dizendo, rapaz, eu saí de lá devendo pontos ainda para 10 concursos que eu ainda vou fazer nessa área. Mas foi uma experiência muito interessante, né? Então, eu fiz muitos concursos, e quando foi no ano de 2000, eu estava advogando para a prefeitura e eu fiz o concurso para delegado de Polícia Civil. E o interessante dessa história também, que tudo na minha vida tem uma história, é que quando eu era advogada, eu trabalhava com uma colega e no nosso escritório nenhuma de nós duas gostava da área criminal. E aí nós tínhamos na cidade outros advogados que atuavam nessa área e quando a pessoa batia na minha porta do escritório, que já dizia, eu perguntava logo, é criminal? Aí se dissesse aí então procure doutor fulano de tal e tal, porque nós não trabalhamos com isso. A minha outra colega também, de maneira nenhuma, não gostava de trabalhar nisso, embora em algumas vezes fôssemos nomeadas, porque não tinha defensoria pública na cidade, para atuar nessas áreas. Resultado que eu estava num desespero tão grande para ter um emprego, para passar num concurso, que fui fazer concurso para delegado de Polícia Civil. E passei. doutora, essa foi a sua primeira aprovação ou você foi aprovada antes em algum outro concurso? Não, eu fui aprovada em outro concurso, mas não no número de vagas, então nem conta. Então Então, foram nem 10 anos para vir a aprovação, é isso? foi para aprovação, para ser chamada para fazer as etapas seguintes, sim, foi a primeira. E da onde Foi a você tirou primeira. tanta força para persistir ao longo de uma década? Imagino que você tenha sido muito criticado ao longo do tempo, as pessoas achavam que estava demorando demais, enfim, deve ter escutado de tudo, né? Olhe, até que crítica muito não. A crítica dentro de casa sempre há, né? Principalmente de marido. Mas, assim, os amigos não, porque como eu já estava numa carreira, as pessoas não tinham muita noção de como a minha vida financeira era difícil. Elas achavam que a minha vida financeira era boa, mas eu não tinha carro, por exemplo. Eu ia fazer
audiência de ônibus. Eu chegava na sala de audiência toda suada, porque a nossa região é muito quente. E aí eu chegava suada, entrava numa sala daquela do cartório e ficava ali 2 minutinhos, entrava no banheiro, me enxugava, retocava a maquiagem, e aí vinham aqueles atendentes, perguntavam, doutora, a senhora está querendo alguma coisa? Não, daqui a pouco eu vejo. Aí pegava minha agenda e ficava ali olhando. Na verdade, eu estava ali para poder o sangue esfriar, porque tinha andado muito, porque tinha andado de ônibus, porque para chegar do ponto do ônibus até o fórum era mais uma caminhada de salto alto da roupa de advogado. Então, era muito difícil ser advogado, muito difícil. E eu gosto. E hoje eu advogaria, mas com um salário fixo, para você advogar, para ficar todo mês vivendo exclusivamente da advocacia. É um sofrimento muito grande. Eu sei que os advogados que me ouvirem e que estão no início da carreira vão entender perfeitamente o que é isso. Então, eu fiz esse concurso, embora não fosse o meu sonho, embora eu não gostasse de polícia, embora eu discriminasse a polícia. E eu, quando olhava para o policial, eu olhava meio atravessado, principalmente aquela visão provinciana de cidade pequena. Aí passei nesse concurso, fui chamada, e quando foi em 2003, final de 2003, eu comecei o curso de formação. São 3 meses, né, de curso de formação da carreira, e depois desse curso de formação tem mais uma prova. Este concurso foi assim. A primeira prova que eu fiz já foi a prova objetiva com a subjetiva, na mesma prova. Hoje, os concursos para delegado de Polícia Civil são bem mais elaborados, com outras etapas e tal. O meu foi a prova objetiva junto com a subjetiva, depois a apresentação de documentos, exames e tal. Não tinha prova física, de exames físicos, né? Exames de aptidão física. Depois da academia de polícia, mais uma prova. Depois dessa prova, já éramos nomeados. E assim eu fui nomeada e fui trabalhar na minha primeira cidade. E eu continuei estudando para concurso, já que eu não estava satisfeita. Eu continuei aí, né? Com esse salário, eu já paguei cursos preparatórios e fui para outra cidade e trabalhar, só que ficou muito cansativo, porque a profissão de delegado de polícia é uma profissão que exige do nosso psicológico, exige do nosso conhecimento, exige do nosso tempo. É uma atividade que você não tem muito aquela coisa de ficar muito um tempo determinado, porque a qualquer momento você pode ser chamado para uma atividade. E eu fui trabalhar em uma cidade, inicialmente, onde eu era titular. Então, por várias vezes, eu cheguei na minha casa e eu tive que retornar para aquela cidade, que ficava a mais de 60 quilômetros de distância, para lavrar um auto de prisão em flagrante. E aí eu tinha vontade de sair, muita vontade de sair, eu queria fazer outra coisa, e eu continuei estudando. Só que após 2 anos de estudo e tentar outros concursos, eu fui transferida para uma cidade onde eu trabalho até hoje. E depois que eu fui transferida, eu desisti de fazer concurso, porque eu acabei ficando satisfeita houve uma alteração salarial, houve uma mudança de condição de trabalho por causa da minha mudança de localização, e aí eu não quis mais fazer concurso, porque eu estava cansada de ficar tentando e não conseguindo, tentando e não conseguindo. Aí eu preferi continuar e fiquei satisfeita, sim, estou satisfeita na minha profissão. A categoria melhorou muito depois que eu entrei, a minha turma conseguiu uma valorização melhor, os nossos sindicatos têm lutado para a valorização da categoria, e isso fez com que eu me acomodasse e ficasse nessa profissão.
Agora eu estou não mais concurseira, mas eu quero ainda realizar outros sonhos. Eu estou prestes a me aposentar e já estou de olho aí em uma atividade para fazer, que não vai depender de concurso, mas eu vou querer ser uma profissional autônoma em uma outra área totalmente diversa da polícia. Então, É, eu quero dizer para os concurseiros que ser dona de casa, mãe de 4 filhos, ter relacionamento conjugal difícil e outras dificuldades financeiras e tudo mais, distância, nada disso é um impeditivo de que a pessoa realize o seu sonho, de que a pessoa adquira o seu emprego, que tenha estabilidade. Outra coisa engraçada, quando eu desejava muito ter um emprego, no tempo que eu era professora, eu não tinha férias assim, eu não ficava sem trabalhar, mas eu não tinha dinheiro nas férias, porque as prefeituras pagavam para nós o salário de férias quando a gente já estava quase voltando às aulas. E aí eu ficava desejando, meu Deus, eu quero ter um emprego, que eu tenha férias e que eu tenha aposentadoria. Aí depois eu mesmo ficava rindo de mim, mas rapaz, eu quero trabalhar e fico querendo férias e aposentadoria, o que é que eu quero mesmo? Resultado que eu tive isso quando eu passei no concurso, porque aí no estado a gente programa as nossas férias, quando é que a gente quer tirar férias, quando a gente quer receber o dinheiro das férias. E isso eu tive com o concurso. Tive férias e agora vou ter aposentadoria. Então, é a realização também. Fora que a estabilidade do concurso, ele faz bem para a cabeça da pessoa. Você ser um servidor estável, você sabe que você vai poder usar seu salário para ajudar a sua família, para a sua manutenção digna, para a realização de sonhos também, não é? O sim. concurso ele nos dá todas essas possibilidades. E outra coisa, uma filha de um trabalhador rural, vindo de uma família de analfabetos na origem, não teria outra chance para vencer que não fosse estudando e passando em concurso. O concurso é a solução para este tipo de pessoa como eu. É a solução para todo mundo, né? Mas Sim. principalmente para quem almeja mudar de vida, é estudar e fazer concurso, não tem outro caminho. Doutora Judete, você ingressou na Polícia Civil como delegada com quantos anos? Vixe, agora você me pegou. Peraí. 2004, né? 42 anos. Você entrou como delegada aos 42 anos, mãe É, de 4 filhos, 10 anos tentando então, eu já concurso tinha um público. neto quando eu entrei na polícia. Você tinha um neto quando você entrou na polícia. Sim, sim. Tinha O alguém no curso. Pode meu falar. primeiro neto nasceu em 2000 Ah, e eu entrei na polícia em 2003. Fui nomeada em 2004, quer dizer, em 2003 eu comecei o curso de formação. tinha alguém mais da sua idade ali no curso de formação? Vários. É porque na minha turma de delegados eram 210 delegados. E existiam várias salas de aula que era por ordem alfabética. Então, na minha sala, tinha várias pessoas iguais a mim, na minha faixa etária, advogados de muitos anos, gente que advogava há mais anos do que eu, e que deixaram a advocacia, algumas pessoas que eram empregados de empresas e que pediram demissão para ir para o curso de formação, e a gente ficava numa tensão danada, porque se eles perdessem naquela prova final, depois do curso de formação, eles não estariam desempregados, né? Então, todo mundo numa tensão muito grande durante o curso de formação, que também não é gatinho, não. É complicado. E existiam muitas pessoas na mesma situação que eu. Qual o conselho que você daria
para quem está nos acompanhando hoje, está passando por um momento difícil, um momento de dificuldade, como muitos e muitos milhões de brasileiros vivenciam agora nesta crise econômica que infelizmente assolou o país e o mundo, né? Uma crise de saúde que também se tornou uma crise econômica. É verdade. E com isso vários concurseiros, estudantes, várias pessoas estão pensando em parar de seguir os seus sonhos, objetivos, mas a sua história demonstra que todo mundo pode, todo mundo é capaz de chegar lá. Qual dica você daria para essa pessoa continuar sendo imparável no seu trajeto? Olha, eu tenho 4 filhos e eu sempre orientei os meus filhos a fazerem concursos e os meus 4 filhos são concursados, né? 3 deles são concursados no estado e uma federal. Eles persistiram e fizeram também vários concursos. E o que eu diria para quem faz concurso é que insista, estude e insista, porque tudo que a gente estuda é um acúmulo de conhecimento, de experiências. A gente faz o concurso e a gente erra, e aquela questão que a gente errou, a gente fica lembrando dela o tempo todo, mais do que as que a gente acertou. Então, a gente vai acumulando o jeito de ser de cada empresa, e a gente vai acumulando experiência, vai acumulando conhecimento. Seria muito bom que a gente passasse logo no primeiro, mas isso nem sempre acontece. Então, o segredo é persistir, estudar, e vai chegar um dia em que a pessoa vai ter conjugados alguns fatores. Ele vai estar bem fisicamente, ele vai estar bem emocionalmente, ele vai ter adquirido informações suficientes, e aquelas informações que ele sabe, todas vão cair naquela prova maravilhosa, e isso vai ser um conjunto de fatores que vai fazer com que a pessoa passe no concurso. Então, não pode desistir, tem que ficar tentando, persistindo e estudando. Cada pessoa tem o seu jeito de estudar, cada pessoa tem a sua hora, tem o seu tempo. O importante é persistir, como tudo na vida. Se a gente não persistir, a gente não chega a lugar nenhum, não é? A pessoa precisa ter muita fé em Deus e muita persistência e muita coragem para continuar sonhando. São sonhos que nos levam adiante. Se a gente não sonhar, a gente não chega em lugar nenhum. Verdade. A persistência, ela constrói a nossa própria sorte também, né? Então, depois de fazer tantas provas, um dia você acaba dando sorte, entre aspas, porque cai ali tudo que você estudou, mas em várias outras provas não caiu. Mas também, depois de tanta insistência, há de dar certo em algum momento. Foi o que aconteceu com você, doutora Gildete. Parabéns pela história tão inspiradora. É um exemplo para o Brasil que demonstra o poder do estudo como instrumento transformador de vida, que é capaz de levar alguém, filha de pais com educação formal muito restrita, né? Avós analfabetos, a primeira a se formar na família, hoje delegada de polícia, uma função tão importante para a sociedade. Muito obrigado pelo seu tempo, doutora Gildete, foi um prazer muito grande conversar com você. O prazer foi todo meu de estar com vocês, espero que vocês também continuem imparáveis. Essa persistência de sempre levar as pessoas a sonhar e realizarem seus sonhos através do concurso. Muito obrigado. Se você gostou deste vídeo, assine nosso canal, ative as notificações, deixe aqui o seu comentário para que possamos ter o seu feedback tão valioso. Toda quinta-feira sai um novo vídeo no canal, então não perca a próxima entrevista. Muito obrigado.